Hello there, let's start one more class. Olá, vamos começar mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre como memorizar palavras e frases em inglês. Enquanto eu vou aguardando o pessoal entrar, o pessoal ficar online para nós começarmos o conteúdo, deixa eu contar um pouquinho de como eu aprendi a falar inglês, né, e como isso mudou a minha vida. Eu não gostava de inglês, eu definitivamente achava que inglês não era para mim. Por quê? Eu tive uma experiência muito ruim na época da escola, eu tive algumas aulas que eu perdi, e o pessoal começou um trabalho com um livro em inglês, nessa ocasião, onde a professora colocava uma fita, então faz um tempinho, né? Se colocava uma fita, você já consegue imaginar, e aí você ouvia a fita em inglês e ia acompanhando o livro. Mas aquilo era para crianças, então não era uma velocidade grande, era uma velocidade bem tranquila, mas eu perdi a primeira ou a segunda aula e até o final daquele livro inteiro, então foram várias semanas, eu não conseguia achar, até hoje eu não sei em que página que eles estavam, eu traumatizei com aquele livro e a partir daquele momento eu assumi que inglês não era para mim, eu tinha dificuldade, eu achava difícil, até que quando eu estava lá, quase terminando o ensino médio, eu já trabalhava, então eu ia para a escola de manhã, saía da escola, ia para o meu trabalho, trabalhava, e depois eu tinha que voltar no meio do expediente para a escola só para fazer aula de inglês que era fora do horário letivo normal. E isso matava o meu dia de trabalho. Because I started to work, then I have to stop working, to go back to school, study English, and after coming back to work again. Eu começava a trabalhar, tinha que parar de trabalhar, voltar para a escola, estudar inglês, depois voltar a trabalhar de novo. Isso matava o meu dia. Então, what did I do? O que eu fiz? I discovered that if I had a document that showed that I was studying and speaking English, I didn't need to go to that classes. Se eu tivesse um documento que mostrava que eu estava estudando, que eu estava falando inglês, eu não precisava ir para aquelas aulas. Então, eu fiz o curso e tinha um combinado, que é a regra na Universidade do Inglês desde sempre e até hoje. Então, o combinado era o seguinte, você só vai ter o seu certificado quando você concluir o curso. Então eu fiz o curso em 8 semanas, que era o prazo que eu tinha para levar o documento na escola, e aconteceu algo muito curioso. No ano seguinte, as aulas voltaram para o horário normal de aula, que era meu último ano na escola. E aí chegaram as aulas de inglês, por 3 ou 4 vezes eu chamei a professora de canto, chamei ela à parte, e eu a corrigi. Eu falei para ela de palavras que ela estava falando, se não eram de outra forma, tal, com muito cuidado, com muito jeito, mas perguntando até em tom de dúvida, e eu estava certo nessas 3 ou 4 vezes que eu a corrigi. Então isso me mostrou que definitivamente o meu inglês estava muito diferente. Aí eu conseguia fazer provas, trabalhos, ajudar os amigos, e sobrava tempo para eu conversar, para jogar baralho, para eu comer, para fazer o que eu quisesse. Porque conforme vinha a atividade, eu já sabia o que era, eu já fazia. E aí depois disso eu tive possibilidade de viajar para fora, receber gente de fora aqui, participar de reuniões de negócios. E aí ingressei no departamento pedagógico e já formei nos últimos anos milhares de alunos pessoalmente que chegaram para mim com esses mesmos desafios que eu tinha de não falar inglês, de achar que o inglês não era para eles, e de depois me contarem das vitórias profissionais, das viagens, de aquilo que eles conquistaram por causa do inglês. Então, eu realmente acredito que assim como eu consegui, você pode conseguir também. Eu quero agora, então, compartilhar a minha tela com você, para que a gente possa junto ver esse conteúdo de como a gente pode memorizar palavras e frases em inglês para nunca mais esquecer. Então, perfeito. Vamos lá? Como memorizar palavras e frases em inglês é o nosso tema de hoje. E aqui está o que você vai aprender nessa aula, nesse treinamento. Como memorizar tudo que você aprende em inglês de tal forma que para esquecer teriam que arrancar a sua cabeça. Número 2, técnicas simples, porém poderosas para você absorver e memorizar palavras e frases de forma mais rápida. E número 3, o que você precisa saber sobre a aprendizagem acelerada que vai mudar a sua forma de estudar e aprender inglês. Eric, para quem que é essa aula? Para pessoas que têm bloqueios com inglês, para pessoas que têm dificuldades em memorizar vocabulário em inglês, para quem já fez vários cursos de inglês, gastou rios de dinheiro, tempo, energia para não ter resultados satisfatórios.
Para quem nunca estudou inglês, pois acha que não vai conseguir. Para quem está cansado de todos esses fatos que eu acabei de falar e quer aprender inglês definitivamente. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar e te explicar é que nós temos 3 canais de aprendizagem. E a primeira descoberta da aprendizagem acelerada, ela vem ainda anterior a esses 3 canais de aprendizagem que eu já vou te mostrar. A primeira descoberta é que eu, é que você, é que todos nós, we have a brain. Nós temos um cérebro. Sou engraçado, né? Mas as escolas, de um modo geral, tratam o aluno como se ele fosse um bucket, um balde, um recipiente, onde eles só vão lá despejando informação aleatória, sem conexão, só colocando informação para ver se uma hora transborda, se uma hora acontece alguma coisa. Mas our brain, it's a very powerful tool. O nosso cérebro é uma coisa, é uma ferramenta muito poderosa. E se a gente trabalhar com ele da forma correta, uau, a gente tem resultados explosivos de uma forma muito rápida. Como a gente pode atingir o nosso cérebro? A gente tem 3 canais de aprendizagem, 3 learning channels, to get our brain, para chegar ao nosso cérebro, que é o canal visual, auditivo e o sinestésico, ou em inglês, visual, auditory or kinesthetic. Então, essa é a primeira descoberta, que nós temos 3 canais de aprendizagem, que o nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo responsável pela parte mais lógica, mais racional, a parte de palavras, por exemplo. Já o hemisfério direito, responsável pela parte mais lúdica, a parte de músicas, a parte emocional, a parte mais criativa. E quando a gente consegue trabalhar com esses 2 hemisférios simultaneamente, uau! A gente leva o nosso aprendizado to another level, para outro nível. E quando a gente olha o ensino tradicional, normalmente o que é? Hemisfério esquerdo, hemisfério esquerdo, hemisfério esquerdo, hemisfério esquerdo. É só a parte de palavras, a parte completamente racional, às vezes até chata, que a gente acaba esquecendo, rapidamente. Então, essa é a primeira grande diferença. E eu vou te mostrar como usar isso a seu favor. Eu quero te dar um exemplo de uma técnica para atingir os seus 3 canais de aprendizagem, chamada de mnemonic. Então, vou dar um primeiro exemplo em inglês, vou traduzir para você, e depois eu vou te mostrar como você pode criar os seus próprios exemplos. After, I'm going to show you how you can create your own examples. Depois eu vou te mostrar como você mesmo pode criar os seus próprios exemplos. Então, essa primeira frase. My very excited mother just served us 9 pies. A minha mãe, muito entusiasmada, acabou de nos servir 9 tortas. Eric, para que é essa frase? Como assim? Então, tortas é uma sobremesa muito comum nos Estados Unidos. Então, é uma coisa fácil de associar para eles. E essa frase foi criada desta forma para memorizar quais são os planetas do sistema solar. Então, nós temos Mercury, Venus, Earth, Mars, Júpiter, Saturn, Uranus, Neptune e Pluto. Ou Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno e Plutão. Então, se você prestar atenção, cada palavra é a inicial de um dos planetas do sistema solar. My very excited mother just served us 9 pies. Por isso que elas estão até com as iniciais todas em maiúsculo, porque isso ajuda a gente a lembrar. Então, essa é uma forma de usar o mnemônico. Eu usar uma frase que eu consiga memorizar, que eu consiga guardar, cujas iniciais me lembrem aquilo que eu quero lembrar. Então, essa é só uma dica para servir de exemplo. Mas vamos direto para o inglês. Let's go now to English examples. Então, aunt. Minha tia chata chega hoje. Então, aunt é a palavra para tia, mas também a gente pode usar como uma interjeição, como essa expressão de aunt, que algumas pessoas utilizam no português. Então, a gente consegue associar a palavra em inglês, a pronúncia dela e o significado, a tradução na mesma frase. Aunt, minha tia chata chega hoje. Hoje eu acordei tarde, por isso eu não tomei leite. Esse exemplo, por exemplo, eu utilizei quando eu estava estudando para memorizar a palavra leite. E isso tem muitos anos e eu nunca mais esqueci. Até hoje eu ainda lembro
da pronúncia, do significado e até mesmo da frase como um todo. Hoje eu acordei tarde, ou hoje eu acordei atrasado, por isso eu não tomei leite. Então eu tenho o leite aqui, que é a pronúncia da palavra, que me lembra o português. Ela está escrita em inglês. E eu tenho a tradução na mesma frase. Essa técnica de mnemônico é muito legal para improve our vocabulary, para aumentar o nosso vocabulário. Mais um exemplo. Eu não sei o que dizer. Então, sei é a pronúncia da palavra dizer. Então, eu consigo ter a pronúncia, a escrita e a tradução in the same sentence, na mesma frase. And this helps me to memorize the words that I would like to memorize. E isso me ajuda a memorizar as palavras que eu quero, que eu gostaria de memorizar. Então, muito importante o que esse rapaz disse. It is not about how smart you are. It is about how you are smart. Quem é esse cara com esse jeito de louco, esse cabelo bagunçado? Ele é um cara conhecido como Howard Gardner. O criador, ou descobridor, né, da teoria conhecida como inteligências múltiplas, que a gente vai entender agora como a gente pode utilizar. E o que ele disse, Eric, que frase é essa que você acabou de ler? Então, essa teoria foi defendida lá em Harvard. Ele é um cientista famosíssimo, né? Muito conceituado. E ele disse o seguinte, não é sobre quão esperto você é, e sim sobre como você é esperto. E a gente já vai entender o porquê disso. Ele fez a seguinte descoberta, que eu, que você, que todos nós temos, não uma, não duas, mas nós temos 8 inteligências. Isso mesmo, a gente não tem uma, a gente não tem duas, a gente tem 8 inteligências. E esse é um conceito libertador, e você vai entender comigo o porquê. Eric, quais são elas? Do que você está falando? Que inteligências são essas? Então, a primeira inteligência é a inteligência linguística, que aqui está representada pelo professor Pasquale, que aparecia lá na TV, fazendo correções, utilizando um português super sofisticado, falando a forma correta de usar determinados termos, ou de construir determinadas frases, e ele é uma referência nessa área. Nós temos ainda o governo, por exemplo, né, o governador Jânio Quadros. Os discursos dele não eram discursos populistas, discursos para a massa, porque a massa simplesmente não conseguia entender o que o Jânio Quadros falava. O discurso dele era um discurso com um português muito mais rebuscado, muito mais sofisticado, muito mais polido, como a gente costuma dizer. Então essa é a primeira das inteligências. E daqui a pouco eu ainda vou te mostrar como saber quais dessas inteligências que você tem ainda mais facilidade. Todos nós temos as 8, mas tem algumas que a gente tem mais facilidade, outras que a gente tem menos. Então vai acompanhando comigo que você vai se identificar e vai entender aí. Inteligência lógico-matemática está aqui representada pelo Einstein. Então esse não requer maiores explicações. E Eric, você falou que esse é um conceito libertador, porque é muito comum na época da escola a gente ter que ser bom em 2 coisas, ou na inteligência linguística ou na lógico-matemática, e muitas vezes nas 2, porque se você tem dificuldade ou na linguística ou na lógico-matemática, você era taxado de burro, ou, para usar aí, um aluno com dificuldade, para não falar assim, mas que as pessoas diziam no dia a dia era que, não, ele é burro, é lerdinho, é atrasadinho, e por aí vai, os adjetivos pejorativos, para quem não dominava ou a inteligência linguística, ou a lógico-matemática, ou nenhuma das 2, né? Então, terceira inteligência, também chamada de visual espacial. Esse cara disse, if you can dream it, you can do it. E quem disse isso foi Walt Disney. E eu gosto muito da história dele, porque quando foi inaugurado um dos parques, que ele não estava vivo, ele não pôde ver essa inauguração, um repórter perguntou para o irmão dele, mas que chato, né? O que você acha que o Walt Disney ia achar disso tudo aqui, já que ele não viu, né? Isso tudo pronto, ele não viu essa inauguração. E o irmão dele respondeu, você está enganado. Ele foi o primeiro a ver. Se ele não tivesse visto,
nada disso existiria. Então, as pessoas que têm essa habilidade de inteligência visual, geralmente elas enxergam as coisas antes dessas coisas acontecerem. Quando alguém está conversando, se você é visual, você precisa de imagens, você precisa visualizar a cena, você precisa conseguir ver aquilo para que você possa entender e não se perder na conversa. Inteligência musical. Essa é muito divertida, eu gosto muito de música, mas eu já tenho a consciência plena e absoluta que essa não é uma das minhas habilidades mais fáceis. Eric, como assim? Nós temos aqui o Beethoven para expressar a inteligência musical. Eu utilizo músicas para me divertir, eu gosto muito de música, eu aprendo com música também, mas eu sei que para cantar eu não tenho voz, eu não tenho ritmo e não tenho melodia. Então acaba acontecendo algo muito engraçado comigo. Se eu chego, por exemplo, para um colega e falo, aquela música, não lembro o nome, aí fala, canta um pedaço para eu ver qual é. Aí eu vou e canto um trecho da música para ele. Em português, em inglês, doesn't matter, não importa a língua. O importante é a música. Aí eu vou lá e canto para ele um trecho da música em português ou em inglês. Aí fala, não sei qual é não. Aí alguém que está do meu lado vai e canta o mesmo trecho da mesma música. Ele, agora eu sei, agora eu entendi qual é. Porque eu tenho essa dificuldade com o ritmo, com melodia, com afinação. Então a música não está entre as minhas habilidades mais fortes. Mas a música é muito divertida. Então o que eu faço? Eu aproveito a música para aumentar o meu vocabulário, para me divertir, para utilizar aquilo que ela pode trazer a meu favor, mesmo sabendo que ela não está entre as minhas habilidades mais fortes. Temos ainda a inteligência intrapessoal, ou seja, o meu relacionamento comigo mesmo. O que Sócrates disse? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Uma outra frase e uma outra pessoa, uma outra personalidade ligada aí à inteligência intrapessoal, esse relacionamento com a gente mesmo. Michael Jordan disse o seguinte: eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. Por 26 vezes, eu fui escolhido para fazer o arremesso final e eu falhei. Eu falhei vezes e mais vezes na minha carreira. E foi por causa disso que eu me tornei um vencedor. Então ele sabia nos detalhes aquilo que ele tinha dificuldade, aquilo que ele errou, mas ele tinha um excelente relacionamento com ele mesmo para ele saber que ele precisava continuar persistindo, continuar treinando, continuar indo em frente para que ele pudesse alcançar essa coisa chamada sucesso. Então o relacionamento dele era tão bom com ele mesmo que mesmo tendo perdido quase 300 jogos, errado mais de 9.000 arremessos, por mais de 26 vezes ele ser escolhido para fazer o último arremesso da partida e errou. Ele ainda conseguia lidar bem com ele mesmo para celebrar as vitórias dele, para continuar treinando, para continuar crescendo, continuar melhorando e atingir, como eu disse, essa coisa chamada sucesso. Então aqui é uma área importantíssima para o nosso inglês, para a gente conseguir celebrar as pequenas vitórias ao longo da jornada. Inteligência interpessoal é o nosso relacionamento, não com a gente mesmo, mas com as pessoas ao nosso redor. Martin Luther King Jr. Ele nasceu negro, numa época que os negros não tinham voz nem direito, somente deveres, né? Não tinha liberdade, não tinha nada. Mas ele chegou à Casa Branca para negociar com presidentes, ele conquistou tremendas melhorias para o povo negro nessa época nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo. Ele tinha esse poder de unir pessoas ao redor dele, da causa dele, daquilo que ele acreditava. E ele uniu pessoas em vários estados para lutar pela causa que ele acreditava. Então ele tinha uma excelente inteligência interpessoal. Inteligência física. Então nós tivemos ali o exemplo do Michael Jordan, que tinha uma excelente inteligência intrapessoal, se relacionava muito bem com ele mesmo, com as falhas, com os fracassos que ele teve que superar para chegar ao sucesso. Mas o Michael Jordan também tinha uma tremenda habilidade na inteligência física. Ele é um dos maiores do mundo na área dele, no basquete. Nós temos o Pelé, também
o maior do mundo aí, né, considerado o rei do futebol, então na área de esportes, ele tinha uma tremenda habilidade, uma tremenda facilidade para ser um atleta, para ter uma habilidade com as coisas ligadas à inteligência física. Mas ele tinha também uma tremenda habilidade na inteligência visual e espacial. O Pelé fala que quando ele recebia a bola, ele já via 2, 3 opções, ele já sabia o que fazer com ela antes dela chegar. Se você conversar com um cara chamado Ronaldinho Gaúcho, que também se destacou bastante, foi o melhor do mundo, entre outros títulos que ele conquistou na inteligência física. Ele falava, mesmo quando ele estava de costa, ele falava, eu estou te vendo, eu sei aonde você está passando lá do outro lado. Ele falava isso para um jogador que jogou com ele, que ele falava, estou de costa, eu estou recebendo a bola e eu estou vendo onde você está lá e eu vou colocar a bola lá. Então ele conseguia enxergar e ver as coisas com uma tremenda habilidade de inteligência visual de uma forma completamente diferente das pessoas comuns ali, e tinha também uma tremenda habilidade na inteligência física. Mas quando você coloca o Pelé para falar, por exemplo, para usar a inteligência linguística, ele vai muito mal, ele tem dificuldade. Então essa não era uma área que ele tinha facilidade, por exemplo. Ele tinha dificuldade com a inteligência lógico-matemática, com contas, por exemplo, mas tinha uma facilidade maior na inteligência física e na inteligência visual. Temos ainda a também chamada de inteligência naturalista, que está ligada ao nosso ambiente, ao nosso environment, aquilo que está ao nosso redor. The love for all living creatures is the most noble attribute of man. Charles Darwin, né, foi quem disse isso, que o amor por todas as criaturas viventes é o mais nobre atributo do homem. Então essa inteligência está ligada ao ambiente, pessoas que se conectam facilmente com causas de cuidar do meio ambiente, do que está à volta, do jardim, de rios, e se conectam a essas causas com uma facilidade, não só de cuidar, fazer a parte deles por isso, mas de ser um ativista, de fazer coisas a mais, porque tem uma facilidade maior de se conectar com essa inteligência naturalista. E assim a gente vai aprendendo cada uma dessas coisas e conhecendo cada uma dessas inteligências. Então, por que eu disse que esse é um conceito libertador? O que acontecia na escola, como eu disse para vocês, a gente tem uma chance única de educação, a inteligência linguística ou a lógico-matemática. E aí ou você domina as duas, ou você é taxado de mais atrasado, de burro, de lerdo, e a gente carrega esse peso emocional depois para a vida, achando que a gente não é tão inteligente assim, que sempre tinha aquele outro ou aquela outra lá na sala que era muito, mas muito, muito mais inteligente que a gente, e era o modelo de educação que estava errado. Por quê? Quando a gente descobre que nós temos não uma, não duas, mas temos 8 inteligências, então eu posso trabalhar nas 8 inteligências conjuntamente e aprender muito, mas muito mais do que se eu focar somente na inteligência lógico-matemática ou na inteligência linguística. Então é isso que a gente usa para o inglês. Os dois lados do nosso cérebro, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, conjuntamente, simultaneamente, os nossos 3 canais de aprendizagem, visual, auditory and kinesthetic, visual, auditivo, sinestésico, e mais esse conceito das 8 inteligências, trabalhando hora em uma, hora em outra, hora em algumas inteligências simultaneamente, para conseguir atingir os diferentes tipos de alunos, diferentes tipos de pessoas, de seres humanos, e assim trazer o sucesso, colocar o inglês aqui dentro do nosso cérebro, dentro do nosso computador. E talvez você esteja aí se perguntando, ok, Eric, entendi, o método realmente parece muito bom, mas como eu consigo aplicar isso tudo que você me mostrou de uma forma simples, de uma forma prática? Então, eu realmente acredito que se você está sério, que se você realmente precisa falar inglês, todo e qualquer esforço ele é válido. Porém, eu sei também que hoje em dia as pessoas estão com as suas agendas apertadas. Elas não têm tempo para definir um plano de estudos específico, preparar um material completo para aplicar um método, absorver o vocabulário, para só depois disso começar a estudar. As pessoas precisam de algo mais pronto, algo mais preparado em função dessa rotina, dessa agenda. Então, eu quero te apresentar a Máquina de Falar Inglês. Um programa completo, onde você vai aprender inglês com filmes, com música, com diálogos da vida real, podendo aproveitar essa questão da agenda e aquilo que já está feito para você. Todos os filmes, as músicas, os diálogos já cortados
divididos e colocados na ordem perfeita para você aprender. Então eu tenho alunos que tinham essa questão de agenda. Eles tiveram que passar por uma fila de espera para iniciar o programa deles de até 40 dias. Mas foi muito mais rápido esperar uma fila de espera e depois aprender inglês num curto espaço de tempo do que preparar todo um material, todo um método e dominar coisas que eles não dominavam. Eric, não, me fala o caminho mais rápido, o jeito que você fez para aprender inglês e que você ensinou milhares de pessoas pessoalmente a falar inglês, é esse caminho que eu quero. Então, é isso que eu quero te apresentar agora. Com toda a tecnologia do nosso portal, com atividades de ditado dinâmico, gravador de voz interativo, onde você simula que é um ator daquela cena, nós temos a certeza de que vão levar o seu inglês para um outro nível. A tecnologia, as atividades de ditado dinâmico, gravador de voz interativo, tudo isso vai levar o seu inglês para o próximo nível. E é exatamente essa fórmula que nós usamos para ensinar inglês há 20 anos para os nossos mais de 39 mil alunos. De uma forma rápida, de uma forma divertida e principalmente com resultados. Agora deixa eu te explicar como você pode ter acesso ao nosso sistema de aprendizagem acelerada em inglês especial para adultos. Porque os adultos não têm tempo para estudar por horas e horas e horas e horas e mais horas. Esse sistema que nós acabamos de falar, nós chamamos de a máquina de falar inglês. Tudo que você precisa fazer é seguir todas as atividades durante 8 semanas. E depois das 8 semanas você terá treinado o seu ouvido. Você terá memorizado cerca de 2.000 palavras de vocabulário. Então você poderá fazer entrevistas de emprego em inglês, liderar e participar de reuniões em inglês, receber ligações em inglês, enviar e receber e-mails em inglês sem precisar do Google Translator, viajar, morar e até mesmo trabalhar num país de língua inglesa. E por aí vai. Você poderá ainda viajar para o exterior e se comunicar com pessoas lá de fora. Você vai poder fazer intercâmbios, morar num outro país. Você vai ser um profissional melhor. Participar de reuniões, entrevistas em inglês. Enfim, você vai deixar a crise far away from you. Você vai deixar a crise bem longe de você. Você vai poder ainda fazer viagens a lazer ou a trabalho sem se preocupar por não entender ou ser entendido. Fazer negócios com o mercado internacional. Enfim, você vai entender filmes, músicas, livros, vai mandar e-mails, conversar por chats em inglês, vai finalmente poder se juntar aos 5% da população brasileira que fala inglês fluente. E as opções que a gente tem por aí. Alunos da escola mais cara de inglês do país, que custa cerca de 30 mil reais, conseguiram falar inglês lá, não conseguiram falar inglês lá. E o que eles fizeram? Vieram falar inglês com a gente. A escola mais cara de São Paulo, na faixa dos 2 mil reais, tem tido um alto índice de fracasso. E os seus alunos também vêm falar inglês fluente com a gente. E a mais famosa do Brasil no momento, curiosamente, é a que mais nos manda alunos. O que tem de comum, Eric, entre essas escolas? Elas ensinam gramática e usam os velhos livrinhos de inglês. E apenas 2% das pessoas que se matriculam nos métodos regulares terminam falando inglês. A gente tem ainda, por último, os cursos online que levam o nome dos seus professores, mas eles estão no mercado há, no máximo, 3 anos e ainda não passaram pelo teste do tempo. Por outro lado, eles não aprenderam inglês do modo que eles ensinam. Ou seja, uns nasceram lá fora, outros foram lá fora aprender e depois vieram aqui ensinar. Enfim, eles aprenderam de um jeito e ensinaram de outro. E além disso, não seguem um método, não têm tecnologia, e por ensinarem usando apenas vídeos gravados, os seus cursos chegam a serem até pirateados. A máquina de falar inglês. São 40 aulas desenvolvidas e baseadas na aprendizagem acelerada. Você vai aprender com filmes, músicas e diálogos da vida real. Uma vez que você passa pelas 40 aulas, você vai estar com 2.000 palavras de vocabulário, que é mais do que o suficiente para você passar por todas as principais situações em inglês. Vamos trabalhar nos seus 2 hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o esquerdo, num conceito conhecido como Total Mind, que vai melhorar a sua absorção de vocabulário em até 10.000 vezes, or 10,000 times. Através dos seus canais de aprendizagem, visual, auditory and kinesthetic, visual, auditivo e sinestésico, você vai vaquear. Você vai trabalhar de forma visual, de forma auditiva e de forma sinestésica, cada aula, cada cena, cada música, cada diálogo. E como nós gostamos de brincar, só tem um jeito de você esquecer o que você vai aprender, é se cortarem a sua cabeça. E a Universidade de Harvard
traz as fundações do método através das inteligências múltiplas, que despertam em você um estado perfeito para o aprendizado. E para terminar, você vai trabalhar naquilo que a gente chama de sequência perfeita de aprendizado, que é ouvir, falar, ler e escrever. Exatamente como você aprendeu a falar português, exatamente como você vai aprender a falar inglês. Tudo isso com a mais moderna tecnologia desenvolvida por uma escola de inglês aqui no Brasil. A sua jornada para falar inglês vai acontecer dentro do exclusivo Simulador de Imersão Online, onde você vai fazer a sua imersão no inglês sem precisar sair do Brasil. Lá está também o estúdio de gravação, onde você vai se sentir como um ator de Hollywood. Com o gravador de som interativo, você vai falar muito, mas muito inglês. E lembre-se disso, só há um jeito de você aprender a falar inglês, que é falando. É por isso que você vai falar muito inglês. Com as legendas associativas, que como o nome já diz, fazem o seu cérebro associar a nova língua à sua língua mãe, causando dois efeitos explosivos. A rápida aquisição da nova língua. E 2, a memorização por associação. E, finalmente, o ditado dinâmico, porque você precisa saber escrever em inglês para completar a sua fluência em inglês. 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses? A primeira coisa que você precisa saber é que o resultado é o mesmo. Então, a sua decisão vai depender de 2 fatores. E o primeiro deles é a sua agenda. Cada aula dura de 90 minutos a 2 horas. Você prefere fazer essas aulas de que forma? Todos os dias? Segunda a sexta-feira? Nesse caso, então, o curso dura 8 semanas para você. Eric, eu prefiro fazer de segunda a quinta. Então, o curso dura 10 semanas. Não, a minha agenda é mais apertada. Eu preciso fazer 2 vezes por semana. Nesse caso, você leva 6 meses. Então, a primeira coisa a decidir é quando você precisa falar inglês. 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses. Para cada uma dessas agendas, nós temos um coach especialista em aprendizagem acelerada que vai pegar você pela mão no início do programa e só vai te largar no fim. E nós temos especialistas para o programa de 8 semanas, para o programa de 10 semanas e para o programa de 6 meses. Você pode se perguntar, ok, Eric, mas por que esses especialistas? Nos últimos 20 anos, nós somos, sem sombra de dúvidas, a escola que mais forma alunos no Brasil. E o nosso segredo é um só. Os nossos alunos chegam ao fim do curso. Pense, você já desistiu de um curso de inglês? Você conhece alguém que já começou e desistiu? O que eu quero dizer é, não adianta eu te apresentar o melhor curso do Brasil se eu não te ajudar a chegar no fim dele, se eu não te ajudar a chegar ao final, certo? Esse é o trabalho do seu coach especialista em aprendizagem acelerada. Levar você do começo ao seu final feliz. Os nossos coaches especialistas em aprendizagem acelerada chegam a formar por ano 300 alunos. Acredite se quiser. Existem professores de inglês que não formam 300 alunos na vida toda. Qual é o nosso segredo? Nós mantemos os nossos alunos motivados pelo why, pelo porquê individual, pela diversão durante a jornada, pela celebração das pequenas vitórias. E por último, o nosso coach se especializou em usar a nossa tecnologia para fazer o trabalho duro para você, enquanto você preocupa somente em falar inglês. O segundo ponto da sua decisão, ele é financeiro. Cada opção tem o seu valor. Quanto mais rápido você precisa falar, maior o investimento que você precisa fazer. Mas antes de eu te falar dos valores, é importante que você saiba que nós não temos vagas disponíveis para o programa de 8 semanas. Parece que o Brasil todo resolveu falar inglês rápido. Mas nós temos algumas vagas para o programa de 10 semanas e para o programa de 6 meses. E daqui a pouco nós vamos falar dos valores. Deixa eu só te falar agora dos bônus que nós preparamos para você. Bônus number 1, bônus número 1. Curso de espanhol em 8 semanas. R$ 1.997, mas para você ele vai ser free. Eu considero que esse é um dos maiores fatores de incentivo para você falar inglês. Saber que assim que terminar o seu programa de inglês, você começa o programa de espanhol. Com certeza o mercado de trabalho, as oportunidades vão correr atrás de você. Cara, imagina só, daqui 8 semanas você está falando inglês e você pode começar o programa de espanhol. Então, ainda em 2017, você está com 2 idiomas no seu currículo, com 2 idiomas na sua bagagem. Com certeza você vai arrebentar. E eu acredito que esse bônus, ele é uau, ele é demais. Bônus number 2, máquina de reprogramação mental.
R$ 997, mas para você será 100% free, vai ser 100% grátis. Que tal reprogramar sua mente para ser uma das pessoas mais disciplinadas, para ser automotivado, persistir nas adversidades, não só do curso, mas da vida e, acima de tudo, comprometido com o seu sucesso e o seu resultado. São 21 dias para reprogramar a sua mente. Uau, hein? Muito bom. Bônus number 3, bônus número 3, grupo fechado. Não tem preço. Como eu colocaria valor nos nossos alunos? É onde você vai encontrar pessoas que passaram pelos mesmos desafios, alcançaram as mesmas vitórias, enfim, um porto seguro onde você pode compartilhar as suas dificuldades sem medo de críticas e, acima de tudo, com quem já passou pelo que você está passando e pode te ajudar. Ah, e claro, né? A nossa equipe pedagógica é super ativa nessa comunidade. Bônus número 4, aulas temáticas e ao vivo todos os dias. Compras, viagens, reuniões, restaurantes, imigrações, treinando seu ouvido para entender nativos, como se hospedar, diferença entre expressões em inglês, sinais de trânsito em inglês e mais, muito mais. Afinal, tem aula todo dia. Mas calma, se você perder qualquer uma dessas aulas, elas ficam gravadas e você tem acesso a todas elas quando você quiser e onde quiser, acessando o nosso portal. Bônus de número 5, certificação de memorização e aprendizagem acelerada. Esse é um programa de R$ 995 e que inicialmente não estava programado para você receber. Mas atendendo a uma das maiores dificuldades que os alunos relataram nas pesquisas, nós vamos entregar esse super bônus pela primeira vez. Não é apenas um curso, é uma certificação em memorização e aprendizagem acelerada que vai te dar a experiência, a liberdade de aprender principalmente o inglês, mas não somente o inglês. Ah, e claro, né? Você vai ganhar 100% free, 100% grátis. Uau, que bônus top! O valor do programa de 8 semanas é de R$ 4.000 para pagamento à vista, mas como eu disse, esse programa está com as vagas esgotadas. O valor do programa de 10 semanas é de 12 parcelas de R$ 291,99 ou com 20% de desconto para pagamento à vista, ficando no valor de R$ 2.997. E o valor do programa de 6 meses é de 12 parcelas de R$ 194,56 ou também com desconto de 20% para pagamento à vista, ficando por R$ 1.997. Então, se uma das vagas for sua, fica assim: máquina de falar inglês, 8 semanas, nós não temos vagas. 10 semanas, segunda a quinta, 12 de R$ 291,99 ou com 20% de desconto para pagamento à vista, ficando no valor de R$ 2.997. 6 meses, 2 vezes por semana, 12 de R$ 194,56 ou também com desconto de 20% para pagamento à vista, ficando no valor de R$ 997. A máquina de falar inglês te dá uma garantia tripla. Primeira garantia é uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, se em até 30 dias você testar o programa e achar que seu inglês não está evoluindo, o que eu acredito ser impossível, nós devolveremos todo o seu investimento. Sem perguntas, sem contrato que te prende. Segunda garantia é uma garantia de aprendizado. Caso você termine o programa e não esteja satisfeito com o seu resultado, tudo que você tem que fazer é se inscrever para a próxima turma. E claro, né? Sem custo algum, ok? É isso mesmo. Fiz o programa inteiro, fiz o curso até o final, mas eu acho que o meu inglês não está do jeito que eu queria. Quero melhorar ainda mais. Eu posso ir lá simplesmente me inscrever para a próxima turma, sem nenhum custo extra, e fazer o curso completamente como se fosse a minha primeira vez. E ainda a garantia vitalícia. Como eu gosto de dizer, esse é o último curso de inglês da sua vida. Caso em algum momento no futuro você queira atualizar o seu inglês, você pode fazer o curso novamente sem pagar nada. Imagine a alegria do primeiro aluno da Universidade do Inglês há 20 anos, que aprendeu inglês sem nada da tecnologia existente nos dias de hoje, que pode fazer o curso novamente se quiser, apenas para se divertir e sem pagar nada por isso. Antes de irmos para os próximos passos, eu preciso te dar um aviso. Até aqui, até agora, a aula era para todos. Mas daqui para frente, desse ponto em diante, é só para os que estão decididos a falar inglês. Para os que estão decididos a se mudarem para Fluent Land, para a terra da fluência. Um lugar onde todos falam inglês, um lugar onde coisas boas acontecem. Então, se você não está decidido a falar inglês, eu quero dizer que foi uma alegria estarmos juntos até aqui e eu espero que você tire muito proveito de tudo aquilo que nós compartilhamos nessa aula.
Porém, se você está aqui ainda comigo, isso já me diz muito a seu respeito. Então, eu vou pedir para você atenção especial nos próximos passos. Primeiro, eu quero te explicar porque nós não temos vagas para o nosso programa de 8 semanas. Quanto mais rápido o nosso aluno quer falar inglês, mais é exigido da agenda do nosso coach especialista em aprendizagem acelerada. Por isso, as nossas vagas são limitadas pelo número de alunos que os nossos coaches conseguem acompanhar. Por isso, as vagas restantes serão preenchidas da seguinte forma. Passo número 1. Preenchimento da pesquisa de perfil pedagógico. Nenhuma vaga será preenchida sem a pesquisa. Então, preencha a sua pesquisa o quanto antes. Passo número 2. As vagas serão preenchidas pela ordem de chegada das pesquisas. Esteja atento para não deixar para depois e acabar ficando sem a sua vaga. Passo número 3. Em caso de pesquisas que chegarem ao mesmo tempo, o critério de desempate será o por que você precisa falar inglês, o seu why. Quanto mais detalhado, quanto mais urgente, quanto maior o comprometimento, maiores serão as suas chances de ficar com a vaga. A pesquisa será feita em 2 partes. A primeira online, com o preenchimento dos dados, e a segunda será feita por telefone. Uma das nossas gerentes de atendimento entrará em contato nos telefones indicados por você. Minha sugestão, forneça o seu melhor telefone, o seu contato de WhatsApp e o melhor horário de contato. E claro, esteja disponível. Caso uma das nossas gerentes não consiga falar com você, a sua vaga será oferecida para a próxima pessoa pela ordem de chegada. Na ligação, basicamente, serão checados o seu real comprometimento em chegar ao final do curso e as questões administrativas para efetivação da sua matrícula. Algumas exclusividades para quem está assistindo essa aula. Então, preencha a sua pesquisa agora. Os 5 bônus, as vagas para o programa de 10 semanas ou de 6 meses. Então, recapitulando essas exclusividades. Máquina de falar inglês, 8 semanas, não temos vagas. 10 semanas, segunda a quinta, 12 de 29199. 6 meses, 2 vezes por semana, 12 de 19456. Bônus número 1, uau, curso de espanhol. Bônus número 2, máquina de reprogramação mental. Bônus número 3, grupo fechado. Bônus número 4, aulas semanais ao vivo. E bônus número 5, certificação em memorização e aprendizagem acelerada. Além da garantia tripla, garantia incondicional, garantia de aprendizado e garantia vitalícia. Então, eu não vou mais falar dos bônus, mas eu preciso te dizer que eles só valem se você preencher a sua pesquisa agora. Então, aproveita, clica no botão que está aqui, preencha a pesquisa e garanta o seu acesso aos bônus e garanta a sua vaga. 40 aulas para você falar inglês e você decide se em 10 semanas ou 6 meses, ok? Maravilha. Então, clique no botão que está aparecendo nessa página, preencha a sua pesquisa agora para garantir a sua vaga e garantir o seu acesso aos bônus. Eu quero aproveitar e eu quero responder algumas perguntas que chegaram aqui. Então, primeira pergunta, Eric, funciona para todo mundo? Sim. Como eu posso ter certeza que vai funcionar para mim? Então, funciona para todo mundo? Como eu posso ter certeza que vai funcionar para mim? Então, primeiro, funciona para todo mundo? Sim. Se você for alfabetizado em português, se você fala português fluentemente, vai funcionar para você, sim. É só você seguir a metodologia, seguir as instruções, as recomendações dos nossos coaches, da nossa equipe pedagógica, que com certeza você vai chegar lá. Eric, mas como você tem certeza disso? Funcionou para mais de 40 mil pessoas, você não vai ser cobaia, não vai ser o primeiro, você tem ainda uma garantia tripla, ou seja, o risco para você ele é 0. Eric, se eu tiver uma viagem no meio do curso, eu posso voltar e eu posso continuar da onde eu parei? Sim, você pode. O nosso coach te ajuda, a única coisa que você precisa fazer faz um contato com o seu coach, avisa ele para que ele possa te dar dicas de como você continue praticando mesmo durante a viagem e assim que voltar, você pode continuar exatamente de onde você parou, sem nenhum custo extra, sem nada mais por isso. Tem algum método de pagamento diferente, além do cartão e do boleto? Se a sua dúvida for financeira ou administrativa, minha recomendação clica aqui, preencha a pesquisa de perfil pedagógico, garante a sua pré-reserva e fala com uma das nossas gerentes, porque elas podem te ajudar com isso
no detalhe. Eric, por quanto tempo eu posso acessar o curso? Como eu disse, a garantia ela é vitalícia, o curso é seu para sempre. Então, outra coisa muito importante é que você vai ter acesso a todas as atualizações que a gente fizer no curso. Ou seja, para sempre. Ele teve uma melhoria, teve uma mudança, uma atualização tecnológica. Você vai ter acesso a isso também. Eric, eu preciso saber usar muita tecnologia para conseguir fazer o curso? Resposta, absolutely not. De jeito nenhum. O curso ele é bem intuitivo, fácil de seguir. O que ele vai exigir de você é disciplina e dedicação. Mas se você está assistindo a aula agora, com certeza você já tem conhecimento suficiente para navegar no nosso simulador de imersão online. E claro, né? Qualquer dúvida que você tiver durante a jornada, você pode chamar o nosso coach. Então, clica no botão que está aparecendo nessa página, preencha a sua pesquisa e see you soon. Nos vemos em breve. It was a pleasure to be here with you. Foi um prazer estar aqui com você. God bless you. Deus te abençoe. See you soon. Te vejo em breve. Bye, bye. Tchau, tchau.